Paz do Senhor, meu povo. Deus abençoe sua vida. Que Deus possa estar abençoando a sua semana aí. Como que vocês estão aí? Ó, tô sentindo falta, muito. Entra aí, comenta no vídeo, comenta onde você receber. Se a pessoa que tá te passando o vídeo também, pede para ela mandar um comentário, falar como vocês estão. Tô com saudade de todo mundo, saudade de vocês, saudade de estar confraternizando, da gente estar na igreja aí. Já tá fazendo falta. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós temos que seguir a obra, né? A obra não parou, a obra continua e nós vamos fazer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos falar da palavra de Deus, vamos ouvir um pouquinho mais do que o Pai tem revelado pra gente essa semana. É mais uma sexta-feira que a gente vem aí no intuito de campanha, igual nós estávamos na nossa igreja, igual nós fazíamos toda sexta-feira. E hoje é mais um dia para aguçar sua fé, para movimentar a sua fé aí, para que você continue fortificado. E nessa noite Deus tem falado uma coisa diferente na minha vida. Eu queria compartilhar com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Pai. Amém? Senhor Jesus, Deus Pai amado, todo-poderoso, eu te louvo, meu Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem derramado em nossa casa, a graça que o Senhor tem nos derramado, Pai, a saúde, meu Pai, a proteção divina que o Senhor tem colocado em nosso lar. Eu te agradeço, meu Pai, por toda essa revelação, por tudo que o Senhor tem nos revelado, tem nos entregado nesses dias. Eu creio, meu Pai, que os teus filhos nessa noite, meu Pai, estão de ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, ouvir, meu Pai, o teu toque, o teu amor. Senhor Jesus, invade o nosso coração nessa noite, meu Pai. Que nós possamos entender, meu Pai, qual é a palavra, meu Pai, que o Senhor quer nos trazer. Que nós possamos entender a revelação que o Senhor tem a nos derramar. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, eu queria, nessa noite, trazer um pouco do que Deus tem falado, né? Essa semana, toda sexta-feira, como de costume na igreja, eu sempre falava alguma coisinha que Deus estava falando na semana comigo. Como eu tinha o costume na sexta a gente fazia os louvores e no domingo normalmente eu tinha um espaço que a gente ministrava uma palavra, às vezes na oferta, às vezes na palavra. Então sempre Deus vinha trazendo alguma coisa na semana e eu vinha me preparando para entregar isso no domingo. Mas quando nós entramos nesse tempo da pandemia, a sexta-feira ficou comigo, o pastor faz a ministração de domingo, então Deus tem revelado algumas coisas e hoje eu quero trazer isso na sua vida. Abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, no livro de 2 Pedro, vamos ler o capítulo 1, o versículo de número 4. Como nós podemos nos chegar a Deus? Eu quero trazer 2 pontos para se chegar a Deus. Para chegar mais próximo de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos ler. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas concupiscências há no mundo. Quando Jesus Cristo estava passando ali a sua temporada no nosso planeta, aqui no nosso planeta Terra, onde ele vinha falando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, veio um dos sábios a procurar ele, um dos sábios que tinha o nome de Nicodemos. Havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos se pergunta como ele poderia entrar no reino dos céus. Jesus, naquela hora, traz a Nicodemos e fala a Nicodemos, você só pode entrar no reino dos céus se você nascer de novo.
O que essa revelação trouxe na minha mente essa semana? Que o nascer de novo, que Jesus Cristo revelava a Nicodemos, nada mais era que ter o DNA de Deus. Quando nós nascemos de alguém, igual eu, graças a Deus, tenho meu pai e minha mãe, sou nascido do senhor Ananias e da dona Olga, nós temos o DNA deles. Aqui em casa, não é diferente de muitas casas aí, temos um que é parecido com o pai e outro que é parecido com a mãe. A Juliana sempre me zoa que eu sou minha mãe de calça. Eu sou bem parecido com ela. Meu irmão é a cara do meu pai. Nós temos o DNA deles, temos a semelhança com eles, mas nem sempre nós temos o mesmo caráter que eles. Nem sempre somos iguais a eles no andar, no falar. Nós podemos ser igual a eles de aparência. E era isso que Jesus Cristo queria trazer a Nicodemos, que nós deveríamos nascer de novo. O nascer de novo de ter um DNA como Deus. E o DNA de Deus, as Escrituras nos revelam que é um DNA santo, onde não teve e não há e nunca vai haver nenhum pecado. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, quando se encarnou aqui, o próprio Deus se encarnando na terra. E em toda a sua temporada por aqui nós vimos que ele não errou, ele não pecou. E esse seria o nosso exemplo, que nós nascêssemos de novo e tivéssemos o mesmo DNA que ele, o mesmo DNA de Deus, um DNA santo. Só que tem muitas vezes que nós até fazemos isso, porque o nascer de novo hoje que nós relatamos é quando nós temos o nosso batismo. Nós somos batizados, aquele velho homem morre e nós nascemos de novo para Jesus Cristo. Foi isso que ele nos deixou quando ele teve a mesma ação, quando ele foi batizado ali por João Batista. Essa era a revelação, que ele morreria o velho homem e nasceria um novo homem para Cristo Jesus, para a glória de Deus. E às vezes nós até temos esse ato, nós fazemos, nós nos batizamos, nos entregamos a Deus, somos uma nova criatura, temos um DNA novo, um DNA que deveria se assemelhar ao de Deus. Mas às vezes a gente para e pensa que alguma coisa no meio do caminho parece que não está dando tão certo. Nós não estamos chegando tão próximos da semelhança de Deus. E isso fica porque as coisas vão nos acontecendo, fatos corriqueiros do dia a dia nos distanciam disso, dessa santidade que nós vemos em Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos a santidade imensa de Deus e como nós temos que se assemelhar a isso, a imagem de Jesus Cristo, que ele fala que nós deveríamos nos assemelhar a ele, que Paulo revela que nós deveríamos copiar Jesus Cristo, nós deveríamos se assemelhar ao máximo de Jesus Cristo. Mas às vezes nós não temos chegado a isso. E isso faz com que a gente de vez em quando pare e pense o que está faltando para eu chegar a essa semelhança a qual Jesus Cristo estava nos trazendo, a qual Jesus Cristo estava nos revelando. E aí é o segundo ponto. Por que isso não acontece? Porque às vezes nós somos nascidos do nosso Pai, nós temos o DNA dele, nós temos a aparência dele, mas nem sempre nós parecemos com eles. O parecer com alguém, ou parecer com o pai ou com a mãe, vem muito do convívio com o pai e com a mãe. Existem crianças que não foram criadas com o pai e com a mãe, eles têm o DNA do pai e da mãe, mas não são parecidos com ele porque não foram criados por ele. Ou existem filhos que foram até criados com o pai e com a mãe, mas nunca olharam para o pai e para a mãe, nunca contemplaram o pai e a mãe como exemplo. Então, não tem a semelhança ao pai e à mãe. Isso acontece, nós temos a semelhança com o nosso pai e com a nossa mãe, quando nós temos o convívio com eles, quando nós temos o espelho deles, para que isso chegue na nossa vida futura, na nossa vida adulta, seja algo a se espelhar. Quando nós somos crianças, os nossos atos são revelados pelos nossos pais. Quando o nosso pai fala que nós não podemos tocar aquela tomada, que nós vamos tomar um choque, nem sempre nós paramos de fazer aquilo. Nós vamos lá, vamos tomar o choque,
mas depois a gente tem certeza que, eu tenho a certeza disso hoje que eu tenho filho, que aquele toque na tomada vai fazer eu sempre lembrar a voz do meu pai falando que eu não deveria tocar naquela tomada. Mas nem sempre isso nos muda, nem sempre isso faz, nem todas as pessoas agem da mesma forma. Porque às vezes a gente toca na tomada, para mim pode ter sido revelado que eu não posso tocar naquela tomada, mas para outras pessoas aquilo não muda nada, ele vai continuar tentando tocar naquela tomada. Isso é se assemelhar a Deus. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos ali o DNA de Deus, nós começamos a se aproximar, a conhecer a Deus, nós começamos nessa caminhada com Deus ali, nós temos que nos aproximar dele, contemplá-lo mais, ter vontade de conhecê-lo mais, ter vontade de se aprofundar mais nas ações e nos textos e nas ministrações que nos trazem a imagem dele. Nós crescemos ao lado do nosso pai, olhando, e muitas vezes, igual no meu caso, se assemelha ao meu pai, que sempre foi um homem trabalhador, honesto. Então nós se espelhamos a ele, é isso. Existem outras pessoas que têm o pai que não é tão assim, que é usuário de alguma coisa, de alguma droga, ou é viciado em alguma coisa, e às vezes os seus filhos se assemelham àquilo, se assemelham ao pai de tal forma de até ter as mesmas ações. Então a semelhança vai além do DNA. Nós temos o DNA de Deus, mas para que a gente possa ser parecido com ele, assim como Jesus Cristo revelou a Nicodemos que nós deveríamos nascer de novo, nós temos que se assemelhar a ele no convívio com ele. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, Salomão ergue a casa do Senhor e ele contempla tudo o que ele fez. À noite, ao dormir, Deus vem em sonho a Salomão e diz assim a ele: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Vejam, Salomão se pôs à presença do Senhor, assim como nós estávamos falando aqui, toda essa revelação de Jesus Cristo, acerca de nascermos, termos o DNA de Deus, crescermos junto com Deus, nos assemelharmos a Ele, mas nós chegamos num certo ponto de não entender como a revelação de Deus vem mudar todo esse estigma que nós tínhamos de não ser parecidos com Ele. Salomão ergue a casa do Senhor, e isso chega ao nosso entendimento de nós também colocarmos nossa vida como casa de oração, como casa de recebimento da presença de Jesus Cristo. E ele fala: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar." Então, aqui nós entramos em mais alguns pontos que eu queria deixar para você. O primeiro delas é foco. É foco em Jesus Cristo. Colocarmos um foco. Hoje, nós entramos num mundo ao qual nós temos colocado em nossa mente que nós somos multitarefas, que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo, que várias coisas a gente pode efetuar, e o nosso dia acaba não tendo tempo para nada. E parece que o nosso dia passa tão rápido que as tarefas que nós fazemos ainda parecem pouca. O que Paulo revelava no livro, quando ele fala que nós devemos ser uma cópia de Jesus Cristo, parecido com Cristo, é justamente isso, é que nós tiramos o foco de tantas coisas que nós temos colocado e colocamos o foco nele para conseguir contemplar essa evolução. O segundo ponto é a oração. Quando Deus fala ali para Salomão: "O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar." Então, nós temos que, nesse sentido de foco, de mudar, de ter um foco em Jesus Cristo, nós temos o nosso momento de oração, o nosso momento de proximidade com Ele. Porque, como eu falei há uns dias atrás, para a gente
criar esse nível de intimidade é só conversando. Quando a gente não conversa com alguém, com o nosso colega, com o nosso amigo, com o nosso pai, com a nossa mãe, nós não temos intimidade o suficiente para entender o que ele está tentando nos dizer. Então, com isso, a gente perde também nesse sentido de intimidade com Deus, de intimidade de conhecê-lo, de querer crescer ao lado dele. O terceiro ponto, para aumentar esse nível de intimidade, de se parecer com Jesus Cristo, é ler e estudar as Escrituras de Deus. Graças a Deus, a nossa igreja, nós temos isso em mente, que nós temos que não só abrir a Bíblia como um livro e ler, simplesmente ler a Bíblia e sair folheando. Nós queremos estudar e entender as revelações que Jesus Cristo tem nos trago. A Bíblia, ela é gigantesca e tem muita coisa para a gente colocar em nossa vida. Ela é a bússola do cristão, onde nós temos que nos identificar aqui em cada ponto. Tudo que está escrito nessa palavra tem um sentido para a sua vida. O plano que Deus traçou foi perfeito para evoluir a sua vida. Então você precisa conhecer essa palavra para saber aonde você está indo. E o primeiro, ter foco em Deus. O segundo, orar para ter proximidade e ter intimidade com Deus. O terceiro é conhecer quem é Deus, ler a palavra de Deus. E o quarto é comunhão. Comunhão comigo, comunhão com você, comunhão com nossos irmãos. Hoje está difícil nós termos esse nível de comunhão, mas dentro da sua casa é possível você ter essa comunhão. Você precisa não só dentro da igreja ter essa comunhão, você tem que entender que a comunhão tem que ser como um todo. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Assim como eu ministrei semana passada, todos nós somos um. Então, para que tudo isso aconteça, nós já estamos no caminho certo. Nós já temos, a princípio, o DNA de Deus, um DNA santo. Só que nós temos que se assemelhar a Ele para conseguir chegar no nível de santidade que Ele nos deseja, no nível de santidade que Ele quer que nós chegamos. Nós temos que nos assemelhar a Ele. Para isso, nós temos que conviver com Ele. Então, para isso, deixamos de lado tudo que a gente tem feito hoje, mudamos a nossa rotina, temos que mudar as nossas rotinas para que o foco principal seja Cristo. Que nós tenhamos um foco principal em Cristo, que nós aumentamos o nosso nível de oração, que nós aumentamos o nosso nível de conhecimento na palavra de Deus, para que nós aumentamos o nosso nível de comunhão com a nossa sociedade, para que nós aumentamos o nosso nível de comunhão comigo, o nosso nível de comunhão com você, o nosso nível de comunhão como igreja, para que aí, sim, eu tenho certeza que Jesus Cristo voltará para nos buscar e no nível grandioso de comunhão. E Ele vai ter uma alegria tremenda em saber que nós entendemos o que Ele queria. O que Ele queria quando Ele falou para Nicodemos que nós deveríamos nascer de novo. Espero que essa palavra entre na sua vida, entre na sua casa. Você que está longe de Jesus Cristo, entenda. É hora de se voltar a Cristo. É hora de se entregar a Cristo novamente. É hora de voltar e exercer a função que Ele nos deixou. De entender a palavra dele, de ter um nível de foco, de oração, de compromisso com a palavra dele. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te restaurar. E por isso eu quero orar pela sua vida nessa noite. Que você que está ouvindo essa palavra possa curvar a sua cabeça, possa fechar os seus olhos, que Jesus Cristo vai te tocar nessa noite. E eu creio que tudo isso que Ele me revelou nessa semana tem um sentido e tem alguém que Ele quer tocar. E eu tenho certeza que essa pessoa é você. Então feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem nos revelado, meu Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa invadir esses lares agora, meu Pai, e tocar nesses corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a transformação, meu Pai, possa estar acontecendo, meu Pai, de dentro para fora nessas vidas. Que eles possam, meu Pai, estar nascendo de novo, meu Pai. Que agora, meu Pai, a revelação do nascimento possa estar, meu Pai, invadindo-os, meu Pai. Que aquele coração fechado, meu Pai, nessa noite seja quebrado, seja quebrantado. Que nós possamos, meu Pai, assim, meu Pai, aumentar o nosso nível de comunhão,
aumentar o nosso nível de intimidade contigo, Senhor. O nosso desejo é te conhecer, meu Pai, entender a tua palavra, entender, meu Pai, tudo que o Senhor nos revelou. O nosso desejo, meu Pai, é estar contigo, meu Pai. É chegar mais próximo de ti, Senhor. Eu te agradeço por essa revelação, eu te agradeço, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Meu Pai, eu te agradeço pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo, meu Pai, o cuidado que o Senhor tem colocado em nossas casas. Meu Pai, que cada um que está assistindo esse vídeo nessa noite possa ser tocado por Ti, meu Pai. Transformado, restaurado. Assim, meu Pai, como Nicodemos entendeu a Sua palavra, meu Pai. Entendeu que deveria nascer de novo. Que as pessoas possam hoje entender, meu Pai, que devem se achegar a Ti, meu Pai. Se aproximar de Ti, se aproximar do Teu amor e da Tua graça. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louve o Senhor aí na sua casa. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.